O objetivo desse vídeo é explicar como que surge a economia dentro da sociedade. Nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre o imperativo biológico, que o ser humano ele é guiado por instintos de sobrevivência e reprodução, que esses instintos conduzem o ser humano a criar o que a gente chama de sociedade. E a sociedade, ela, a partir da produção de bens e serviços, porque a partir do momento que se cria a agricultura, não só o plantio ele passa a ser uma atividade corriqueira dos povos antigos, mas também a criação de animais, por exemplo, né? A produção de vestimentas, né? Calçados, artigos de enfeites pessoais, né? Por exemplo, para a mulher, né? No caso, colar, pulseira, e artigos de utilidade básica, né? Doméstica. Por exemplo, copo, né? Pratos, utensílios de louças, né? Que era usado ali para produzir alimento, panela, né? Então você tinha, por exemplo, você passa a ter ali o surgimento de comerciantes, e esses comerciantes eles passam a produzir ali para a família, né? No caso para eles mesmos, para a casa deles, para utilizar, né? Ali para a família dele, mas eles começam a perceber que em dado momento existe um excedente de produção, né? Então, por exemplo, certo indivíduo lá, sei lá, o João tá criando animais e dado momento ele percebe que ele tem mais animais do que ele precisa para alimentar sua família. Ele tem mais galinha do que ele precisa. Ele tem mais porco e enfim, e boi e vaca do que ele precisa, entende? E aí ele percebe que tem uma outra família, um outro grupo, né, uma outra comunidade, enfim, que produz mais, por exemplo, de trigo, né, de soja, de feijão, um exemplo. Então ele vê que existe uma demanda, né, da outra família por carne e da parte dele existe uma demanda por vegetal, né? Então o que que eles fazem? Eles começam a fazer trocas, né? Aí surge a ideia do escambo. O que é o escambo? Escambo é o ato voluntário, né, entre dois indivíduos de trocar bens ou serviços, né? Então, João pega e troca com Pedro. Ele entrega ali o seu, por exemplo, a sua galinha, e ele pega certa quantidade de trigo de Pedro. E então Pedro, ele pega e se sente satisfeito com essa troca, porque galinha não é um artigo que ele tem disponível ali, porque ele está acostumado a produzir trigo, né? E João também, ele se sente satisfeito com a troca. Essa troca voluntária, ela começa a ocorrer de forma corriqueira, e não só entre alimentos, né? Mas entre vários artigos e objetos. E não só entre objetos, né, e artigos de bens materiais, mas também entre serviços, né? Então, por exemplo, um indivíduo ele vem, ele percebe que por exemplo, Pedro na sua produção de trigo, ele percebe que ele precisa de demanda de trabalho, então uma demanda de trabalho, então ele sozinho não consegue dar conta, né? Ele com os filhos ele não consegue dar conta e ele está cada vez produzindo mais, então ele percebe que ele precisa de ajuda
para continuar produzindo mais. E aí ele pega e, em certo momento, ele contrata alguém para trabalhar ali na sua lavoura, certo? E ele remunera essa pessoa, por exemplo, com parte da sua produção, parte de trigo, né? E aí esse indivíduo que trabalhou, ele pode ou consumir esse trigo que ele recebeu em troca do trabalho, ou ele pode simplesmente trocar esse trigo com outras pessoas que queiram trigo. Esse mecanismo e esse sistema entre trocas, né, voluntárias entre indivíduos de bens e serviços, se denomina de mercado, né? E é assim que surge a economia. A economia ela parte desse princípio, né? Princípio básico que vai determinar como que funciona a economia e como que é dado os preços entre os bens e os serviços é o princípio de oferta e demanda, né? Quanto mais raro um item, né, um serviço ou um bem, quanto mais difícil de conseguir esse bem, normalmente o preço dele vai ser mais valorado, né? É óbvio que também existe o conceito de valor, que ele é subjetivo, né? Então ele depende da utilidade marginal e nesse caso ele vai depender do ponto de vista do indivíduo que quer consumir esse produto, né? Mas, em geral, o preço dentro do mercado da economia ele tende a se estabilizar de forma objetiva, né? Claro que vai haver variações e oscilações nesse preço, mas ele tende a homeostase. Então, para deixar claro aqui, que a economia ela surge a partir da sociedade, né? Da vida em comunidade. Então a economia ela surge a partir do momento que indivíduos produzem bens e oferecem sua mão de obra, seus serviços. Esses indivíduos passam a trocar entre si, né, de forma voluntária, esses bens e esses serviços. E a partir daí surge o que a gente conhece como economia ou mercado econômico, né? É importante frisar que a moeda ela também surge como uma necessidade do mercado, porque a partir do momento que, por exemplo, João tem 6 galinhas, por exemplo, no seu território, né? E Pedro tem trigo para oferecer a João. Só que no caso Pedro, João, ele quer, não sei, por exemplo, 10 feixes de trigo, certo? E no caso Pedro, ele pega e quer 2 galinhas. Nesse caso, a troca acontece tranquilamente, né? Mas a partir do momento que você tem problemas de valorar preços, né, de comparar bens e serviços, no caso de, por exemplo, João querer não 10 feixes, né, de trigo, mas querer 7 feixes e meio. Ou então Pedro não querer 3 galinhas, mas querer uma galinha e meia. Então passa a ter um problema aí, porque, por exemplo, tem objetos, né, bens que não podem ser simplesmente divididos, né? Se você dividir a galinha no meio, você tem que matar a galinha, né? Então, para solucionar esse tipo de problema da divisibilidade, né, dos bens e serviços que são trocados, surge a necessidade da moeda. A moeda ela nada mais é do que o meio de troca entre esses bens e serviços. É aquilo como se fosse um símbolo, né, que vai representar o valor daquele objeto ou daquele serviço. E tanto é que o meio de troca mais utilizado antigamente era o sal, né? Então, os metais eles vão ser utilizados posteriormente como moeda, meio de troca, mas o dinheiro em si ele surge ali
antigamente, como ele era muito mais utilizado através do sal. O sal ele era utilizado como meio de troca. E a moeda ela é fundamental para a economia, né, para se desenvolver, porque quanto mais fácil você, quanto mais fácil você torna as trocas, né, mais fácil do mercado e da economia se desenvolver, porque mais trocas voluntárias ocorrerão, né? Quanto mais difícil mais você tornar as trocas, então é mais complicado do mercado se desenvolver. A moeda ela vem justamente para isso, para facilitar essas trocas e para fazer com que o mercado ele se desenvolva, a economia se desenvolva. Então ela surge de forma voluntária como uma solução, né, para esse tipo de problema. E quando a gente tem um mercado livre, né, quando a gente fala de livre mercado, a gente está falando de liberdade. Então a gente está falando que as trocas que ocorrem entre esses indivíduos são totalmente livres, né, são totalmente voluntárias. Não existe nenhum terceiro, nenhum terceiro regulamentando ou interagindo nessa troca. Apenas dois indivíduos e duas pessoas voluntariamente trocam, né, os bens e os serviços entre si. A partir do momento que a gente passa a ter um órgão, ou seja, uma autoridade, um poder centralizado, né, interferindo nessas trocas, a gente passa a ter um mercado que não é livre, né? Então a gente passa a ter um mercado centralizado. Então, explicando esses conceitos básicos de como surge a economia, que a economia ela surge da sociedade, né, da produção, a partir da produção dessa sociedade e das trocas entre esses indivíduos, fica claro que a, a economia ela surge a partir da sociedade, né? E então a matrix, né, que a gente chamaria de matrix econômica, ela surge a partir da matrix social, né? Porque se não fosse a sociedade, não existiria economia. A economia só faz sentido a partir do momento que você tem uma sociedade, que você tem interações entre indivíduos, né? E que você tem um comércio que é justamente esse mecanismo de troca.